segundo momento, nós teremos... Pois é, obrigado, Hannah. Eu já tinha esquecido de falar para a gente gravar. A Hannah começou a gravar agora. Então, no primeiro momento, nós teremos a palestra com o professor Edgar Rebouças, e no segundo momento, nós teremos na verdade, dois pequenos espaços de apresentação de pesquisas. O primeiro relacionado aos trabalhos de iniciação científica da instituição, inclusive com algumas apresentações do curso de comunicação, e o segundo momento, os trabalhos de pesquisa de uma forma geral, pesquisas tanto de TCC quanto de pesquisas de disciplinas que têm acontecido no nosso curso. A iniciação científica vai durar das 8 até as 8h30, e a partir das 8h30 a gente vai ter as outras apresentações de pesquisa. Muito bem, começando esta atividade, eu apresento o professor Dr. Edgar Rebouças. O professor Edgar Rebouças é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e diretor de Relações Internacionais da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ele tem formação em jornalismo pela UFES, mestrado em Ciências da Informação e da Comunicação pela Universidade de Grenoble 3 da França, doutorado em Comunicação Social pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, e pós-doutorado em Grupos Midiáticos pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é ainda coordenador do Observatório da Mídia da Universidade Federal do Espírito Santo e membro fundador da Rede Nacional de Combate à Desinformação, organização lançada em setembro de 2020, ou seja, há poucos dias atrás, menos de um mês atrás, cujo propósito é reunir projetos e instituições que contribuem no combate às informações fraudulentas. Muito bem, nós vamos então ouvir o professor Edgar Rebouças. Depois, nós vamos ter um espaço, como o professor já tinha se proposto, um espaço para debates. Os alunos, e na verdade, qualquer pessoa que quiser, pode fazer as suas perguntas, e na medida em que elas forem sendo feitas, eu vou guardando aqui para... Não sei se o Edgar quer que a gente interrompa com as perguntas no momento que elas ocorrerem, ou a gente deixa tudo para o final, Edgar? Eu posso fazer uma fala assim, mais ampla inicialmente, e depois à medida que forem surgindo as dúvidas, aí a gente depois retoma. E a gente pode ir até que horas, Cassiano? Então, porque até esse as tema 8 é tão horas... empolgante que dá até... Eu só tenho compromisso sexta de manhã, então, se quiserem... não, amanhã à tarde eu tenho uma reunião. Tá legal. Mas nós temos aqui, assim, só curiosamente, por curiosidade mesmo, imagino que seja também uma oportunidade bacana, nós temos dois professores do curso de publicidade, do curso de comunicação, que na semana retrasada, eles se doutoraram, os dois em sociologia, e ambos são dois jornalistas, e ambos com temas bastante... entrando na questão né, dos princípios democráticos, das fake news e esse contexto todo, né? Que são o professor Leonardo Puglia e o professor Daniel Fassa, né? E aí a gente vai... Olá, Daniel. Que bom. Isso mais gente para provocar aqui nosso bate-papo, vai ser legal isso. Isso. Então tá. Então, na medida em que forem surgindo aqui, eu vou tentar identificar momentos interessantes, eu te consulto aí, de repente a gente vai tentando, né, levar numa dinâmica que também não seja uma dinâmica muito rígida, né? Tá bom. Só para me situar um pouco aqui, Cassiano, porque eu
eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão na sala, né, mas, assim, um número aqui, as letrinhas, aquela coisa, mas está sendo transmitido também para fora, por YouTube, Facebook, a gente saber se o público que a gente está falando ou se é praticamente o pessoal aqui da faculdade ou está aberto, como é que é? Ele está aberto, só que o Microsoft Teams ele não é um sistema, né, tão aberto como, por exemplo, o YouTube, Facebook. Então, qualquer um que tenha o link pode solicitar, a gente vai, né, permitir a entrada de absolutamente todo mundo. Tem uma pessoa aqui que eu sei que não é aluna, e é a Ellen, né, que é minha esposa, você conhece, ela também está assistindo aqui. Então, né, esse tipo de situação certamente acontece, deve Que bom, ter que bom. outras pessoas também, tá? Mas Tá. a base é realmente o curso de comunicação, tanto de alunos quanto de professores. Tá. Então vamos lá. Primeiro, assim, agradecer a Cassiano aí pelo convite, o pessoal da faculdade. Assim, Cassiano, a gente se conhece já há muito, muito tempo, né, Cassiano? São colegas, a gente estudou mais ou menos na mesma época, depois a gente trabalhou junto, tivemos um programa de rádio junto, na rádio universitária, foi muito, muito legal. Compartilhamos várias alegrias e enfrentamentos aí, foi muito, muito interessante e fico muito feliz em saber que vocês estão aí com o Cassiano, podendo colaborar com vocês, provocar com as reflexões sempre muito pertinentes que ele faz e a gente se reencontrar, só que infelizmente, por causa desse pandemônio e todo, eu não poder estar aí com vocês, né, ao vivo, e a gente tem que fazer dessa forma. O que acabou facilitando um pouco essa nova modalidade de a gente participar à distância desses eventos é que a gente está participando de mais eventos. A gente está podendo até encontrar colegas com mais frequência. Mas essa coisa de não estar aí presente dá uma diferença muito grande, né? A gente que está dando aula, a gente sente isso quando dar uma aula para uma turma virtualmente aqui remota é muito chato, né? A gente fica assim, não tem o calor humano de uma sala de aula, do mesmo jeito que não tem o calor humano aqui de uma palestra. Se a gente estivesse no auditório, numa sala de reunião, seria muito mais agradável. Mas, na medida do possível, a gente vai se adaptando, a gente só não pode tratar essa coisa de novo normal como definitivo, né? Como alguns estão querendo fazer. Isso tem que ser muito passageiro mesmo. Então, espero que em breve vocês me convidem para ir pessoalmente aí na região do norte do Rio, que eu gosto muito, acho muito bonito, e é tão pertinho aqui da gente. Então, já me comprometo para ir aí logo que acabar isso e a gente faz um repeteco desse ao vivo. Promessa feita. O tema que Cassiano sugeriu, e o pessoal aí da faculdade também, de trabalhar com isso de fake news, bem entre aspas mesmo, e a questão da publicidade e da propaganda, é muito interessante porque muitos dos debates que têm sido feitos recentemente focam no caso das notícias falsas e das informações fraudulentas, intencionalmente falsas, mais voltada para o campo do jornalismo. Enquanto que na parte da publicidade e da propaganda, eu tenho visto poucos debates, poucas análises sobre isso. Eu sou um dos coordenadores do Observatório da Mídia, que é um grupo um núcleo de pesquisa e ação que a gente já tem aqui na Universidade Federal do Espírito Santo desde 2009, mas que já existe desde 2006 lá da Universidade Federal de Pernambuco. E desde quando a gente criou o observatório, lá em 2006, já há quase 15 anos, quando a gente optou por colocar o Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas e Sistemas, e depois virou também na linha de transparência,
A gente quis criar uma vertente que se afastava um pouco do que outros observatórios já faziam, que era de estudar especificamente jornalismo. O mais conhecido deles aqui no Brasil é o Observatório da Imprensa, que já atua há 2 décadas, pelo menos, mais até, e com muita competência, mas analisando muitos casos de jornalismo. E vários outros observatórios, colegas que coordenam também observatórios, existe uma rede nacional de observatórios de imprensa, com vários observatórios no Brasil, há muitos observatórios em outros países também, eu já participei de eventos em outros países reunindo observatórios, mas a maioria deles trabalha no campo do jornalismo. O nosso, desde o início, a gente tinha uma preocupação de, além do jornalismo, trabalhar com a observação em cima das questões da publicidade e também do entretenimento, de programas de entretenimento na televisão, no rádio, outdoor. Então, a gente recebia denúncias, fazia muitas análises, e a gente acabou mais ou menos se especializando nisso, de trabalhar com a análise crítica e a leitura crítica da publicidade. Então, esse tema de fake news, né, do jeito como vem sendo chamado, é um tema que a gente já discute há muito tempo. Já discute no jornalismo, já discute isso na publicidade, no entretenimento, porque é ficção, então a gente não tem muita preocupação disso, a não ser quando extrapola os limites legais ou da dignidade ou do desrespeito à discriminação, mas por estar no campo da ficção, do entretenimento, tem essa liberdade poética, assim. Mas no campo do jornalismo, da publicidade, quando começa a falar de informações falsas, isso é mais grave. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês, com essa provocação de trabalhar o fake news no campo da publicidade e da propaganda, é do seguinte: esse termo, por que eu estou falando fake news bem entre aspas? Porque mentira, notícia mentirosa, notícia falsa, já existe há séculos, né? Isso não é nenhuma novidade, apesar de ter recebido mais destaque recentemente. Mas a gente prefere não trabalhar com esse conceito da forma como está colocado, porque ele foi resgatado desse jeito, com esse nome, né, em inglês fake news, sobretudo por um cara que usa muito da notícia falsa em seu favor, que foi o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, na campanha dele de 2016, onde qualquer informação que era publicada que fosse contra ele, que ele considerasse contra ele rapidamente taxava de fake news. Então, tudo que se opunha a ele, qualquer opinião, qualquer fato que se opunha a ele, ele falava que era fake news e que a verdade estava sempre ao lado dele. Teve um assessor dele que até criou um termo de verdades alternativas, assim, então, fatos alternativos. Peraí, não tem como, assim, fatos alternativos. Ou tem a verdade factual, ou você está inventando. E aí é onde entra a questão da mentira. E aí, como ele, mais ou menos, se apropriou desse conceito para dizer que tudo que era contra ele era fake news, ficou muito estranho a gente também dizer que ele estava fazendo fake news, apesar de ser o que está fazendo. Então, até essa semana, agora, semana passada, teve um caso muito interessante envolvendo ele, que foi da publicação, a partir de uma reportagem muito elaborada do New York Times, que revelou que o presidente Donald Trump, no ano da eleição dele, ele tinha pago apenas $750 de imposto. E no ano seguinte também, e que nos anos anteriores, nos 15 anos anteriores, ele tinha passado 10 anos sem declarar imposto, dizendo que tinha tido prejuízo nas empresas dele, então declarou 0 de imposto de renda. E isso foi fruto de uma reportagem muito bem elaborada, com base em dados oferecidos pela Receita Federal americana e divulgados. E a primeira entrevista que o presidente Donald Trump foi dar para comentar sobre isso, ele abriu a entrevista falando: isso é mentira, isso é fake news. E pronto, e saiu. Peraí, como assim, né? Então ele está contestando todas as informações que foram passadas
pela Receita Federal do próprio país dele, e muita gente acredita nele. Muita gente fala assim, realmente a imprensa está inventando tudo isso. Poxa, ia ser um trabalho de ficção muito bem elaborado, aquela equipe de jornalistas do New York Times criar todos aqueles números, aqueles dados para, né, fazer, nem se fosse uma ficção, eles conseguiriam com tanta riqueza de detalhe aquelas informações que eles colocaram ali. Mas, segundo o presidente, e acreditado por boa parte das pessoas que o seguem, aquilo ali não se tratava nada mais, nada menos que fake news. Por isso que a gente evita utilizar o conceito fake news e temos trabalhado mais com o conceito de desinformação, porque é intencional. Então, o que essas pessoas fazem para se justificar contra as informações verdadeiras, contra os fatos verdadeiros, é criar fatos alternativos, né, que eles passaram a chamar de fatos alternativos. E aí uma coisa recente, essa semana agora, ele teve, né, ele foi detectado que ele estava com Covid, ele foi para o hospital e tal, e aí ontem ele saiu do hospital dizendo que não passava de uma gripezinha. Parece que a gente já ouviu isso em algum lugar, né, que Covid é uma gripezinha, que não afeta ninguém, ou que é uma coisa só das pessoas fracas, debilitadas, com comorbidade, e ele que é forte, atlético e tal, isso não tem problema nenhum para ele. Peraí, isso é uma grande mentira. O Covid é uma doença gravíssima, que não tem cura, não tem tratamento, assim, cientificamente comprovado. Isso todos estamos convivendo com isso, né? Tem milhares, quase um milhão já de pessoas mortas no planeta por causa dessa doença, e a ciência se esgoelando para encontrar uma vacina, forma de tratamento e tal, e aí chega o sujeito e fala que não, isso é uma bobagem, eu me senti só um resfriadozinho, deu uma febrezinha e passou. Chegando ao ponto de essa informação que ele postou ter sido suspensa pelo Facebook. O Facebook ontem derrubou essa informação que ele colocou, porque o Facebook viu que era uma informação falsa, intencionalmente falsa. E aí a gente fica se perguntando, mas peraí, é o Facebook que tem que regular esse tipo de coisa? Não existe alguma forma de a sociedade ter um tipo de controle social, de acompanhamento desse tipo de manifestação? A gente tem que deixar isso na mão lá do Zuckerberg, e ele é que vai decidir o que é verdade, o que é mentira, e ele tira do ar ou não tira do ar? Não pode ser assim. A gente tem que ampliar isso muito mais para a sociedade, mesmo porque quem vocês que viu esse documentário recente aí que está no Netflix, que é o Dilema das Redes, que o título original é o Dilema Social, quem não viu, assista, baixa lá no Netflix, mostra as estratégias dessas grandes empresas, né? Tipo Facebook, Instagram, e WhatsApp, Snapchat e tal, Microsoft, para exatamente dominar as pessoas, e eles estão um pouco se lixando que tipo de conteúdo que está ali sendo veiculado, se é mentira ou se é verdade. Eles querem que mais pessoas estejam ali. Edgar, o seu microfone ele desligou por algum motivo. Apareceu aqui agora para mim para eu ligar. Pronto. Agora sim, pronto. Tá bom? Então, desculpa. Porque antes não estava aparecendo a opção aqui nem para eu ligar, para desligar a câmera e tal. Mas vamos lá. Mas você conseguiu acompanhar até que parte? Desculpa. Até muito pouco, teve menos de um minuto. Tá bom. Então, o que eu estava falando era, deixa eu recuperar aqui um pouco disso do que essa estratégia que o Donald Trump se Você valeu, estava né, falando. fala. Mas você estava bem na questão das redes sociais e com relação ao documentário. Tá bom. Uhum.
O caso é esse. A gente viu, então, nesse documentário, O Dilema das Redes, de que tudo faz parte de uma grande estratégia de difusão e fluxo de informação, pouco essas empresas se importando se esse fluxo é de notícias verdadeiras ou de notícias falsas, informações verdadeiras ou informações falsas, porque eles ganham com o volume de fluxo que está ali circulando, não com o conteúdo em si. Isso o documentário mostra bem, então por isso que eu recomendei assistir esse documentário. E aí o que eu queria resgatar aqui para esse nosso papo é o seguinte: esse tipo de estratégia que o Donald Trump tem utilizado, e não só ele, também governantes aqui no Brasil e muito, muito próximos, né, e não precisa nem fazer uma análise tão aprofundada, basta ver as notícias no dia a dia, isso tudo faz parte de algo muito antigo, de que é meio surpreendente no campo do jornalismo, no campo da informação, onde a gente espera que seja verdadeira e tal, mas é muito comum no campo da propaganda. Da propaganda, sobretudo a propaganda política, a propaganda ideológica. E aí eu queria entrar, é onde que eu trago para esse papo dessa grande distinção que é necessário que seja feita o tempo todo entre publicidade e propaganda. Publicidade é uma coisa, propaganda é outra coisa. Apesar de ter muita gente que trata como sinônimo, sobretudo no Brasil. Aliás, somente no Brasil trata-se publicidade e propaganda como sinônimo. Porque nos outros lugares, qualquer dicionário, glossário mais sério na área da comunicação está lá bem específico, e publicidade o que é, e propaganda é outra coisa bem diferente. E então, a propaganda permite esse tipo de comportamento. A propaganda política, a propaganda ideológica. Isso já tinha sido analisado e dado essa autorização de a propaganda política do governante mentir. O Aristóteles, lá num texto dele, 2.300 anos atrás, mais de 2.300 anos atrás, na República e também na minha política, ele fala que o governante, em algumas situações, ele precisa mentir. Ele precisa mentir para o interesse público. Então, em nome do interesse público, ele mente sobre algumas situações, para garantir a segurança dos cidadãos e tal. Ele pode mentir. E isso é permitido. Só que isso foi sendo aperfeiçoado ao longo da história, né? E tem até um texto aí, esse já mais recente, né? Só tem 2.000 anos, que é de um filósofo também da época, que é dessa época dos 2.000 anos, que é o Sêneca, que tem uma parte do Sêneca, ele falando sobre a sociedade, ele começa a falar sobre a mentira contada pelos políticos, e ele aproxima os políticos dos atores, dos artistas na ficção, porque a ficção é pura mentira, mas a política não deveria ser. E aí eu vou até citar uma parte aqui que está lá em Sêneca, que ele falou o seguinte, isso 2.000 anos atrás, tá? Alguns são muitos crédulos, outros são descuidados. Alguns são iludidos, outros encantados com a falsidade. Alguns não evita, outros a procuram. O que o Sêneca quis mostrar com isso? De que o governante mente e muitos dos seus seguidores acabam concordando com a mentira, mesmo sabendo que é mentira. Por quê? Tem essa coisa mitológica, né? Não, mas ele é o mito, eu tenho que acreditar nele, é meu guia, ele é meu líder. Então, mesmo eles estando mentindo, vale mais a pena eu seguir a mentira dele do que o desconhecido que eu não sei do que se trata, ou que já foi anteriormente, eu não concordava. Eu prefiro acreditar na mentira desse daqui e vai por isso mesmo. Então, essa coisa lá que falada pelo Aristóteles e pelo Sêneca, né, 2.000 e 2.400 anos atrás,
a gente continuou vendo ao longo da história com esse uso da propaganda, não da publicidade, não tinha começado a publicidade ainda, a publicidade é um fenômeno em uma área muito mais recente, mas a propaganda é muito antiga, tanto que a propaganda, ela não foi usada simplesmente na política, ela foi usada por muito, e continua sendo usada por muito tempo na religião, também na questão ideológica, tanto que as pessoas que estudam, né, as áreas de estudo da propaganda, tá o pessoal da filosofia, o pessoal das ciências políticas, das religiões, estudam muito propaganda, porque faz parte do discurso ideológico, da narrativa ideológica, de você convencer alguém de algo, de você trazer alguém para o seu lado das ideias. Ao passo que a publicidade, que em muitos casos utiliza também de técnicas de propaganda, mas a publicidade tem um outro objetivo. A publicidade é vender algum produto ou serviço, não necessariamente fazer com que você acredite que aquele produto ou serviço é muito melhor do que qualquer outro e por isso você tem que consumi-lo, apesar de muitos usarem dessa técnica. Então, essa coisa da notícia falsa e da informação falsa, na propaganda, historicamente, sempre foi muito usada e sempre foi muito permitida. Só que quando você usa uma informação falsa numa publicidade para vender um produto ou serviço e você acaba lesando essa pessoa, né, é uma publicidade enganosa. A pessoa foi lesada e a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, que tem lá uma parte bem específica que fala da publicidade, e diz: a publicidade não pode ser enganosa, a publicidade não pode ser falsa, ela tem que trazer todas as informações corretas sobre um determinado produto ou serviço. Então, não é permitido na publicidade mentir. Ao passo que na propaganda, a própria Constituição diz que não pode haver nenhum tipo de impedimento para a livre manifestação das ideias e para a livre manifestação ideológica. Isso quer dizer, então, pode ter qualquer tipo de manifestação política, partidária, religiosa, contanto que quem a falou, quem a emitiu, assuma depois, né, sobre os danos que pode causar alguma pessoa, alguma discriminação e tal. Isso está previsto na Constituição também. Então, você pode falar qualquer coisa. Pode falar a bobagem que quiser, a mentira que quiser, contanto que depois você responda por esses danos. Ao passo que na publicidade, se você falar uma mentira, você perde os seus clientes, pode perder seus clientes para sempre. Então, não é permitido para isso. No jornalismo, também não é permitido a mentira, porque um jornal que mente, ele fica sem a sua matéria-prima ali, a verdade, que é a credibilidade. Então, se os leitores não acreditam mais num jornal, no que estão vendo num jornal, lendo num jornal, num telejornal, eles trocam de canal. Só que, com essa proliferação de acesso aos meios de comunicação, a quantidade de desinformação, informação fraudulenta, e intencionalmente para mudar algum fato, começou a acontecer de forma muito natural. Nos estudos da comunicação, tem o primeiro grande estudo da comunicação, das teorias da comunicação que se tem registro, né, e mais sistematizado, foi exatamente um estudo sobre a propaganda. É um texto do Harold Lasswell, que depois a gente ficou conhecendo melhor, o pessoal que estuda comunicação conhece ali o modelo do Lasswell, né? Quem diz o quê, em que canal, para quem, com que efeito. Mas o Lasswell, jovem Lasswell, 20 anos antes de fazer essa teoria da base da comunicação, ele tinha feito um estudo, que foi a tese de doutoramento dele, que ele estudou sobre técnica de propaganda na Primeira Guerra Mundial. E a estratégia metodológica dele foi muito interessante, que ele morava nos Estados Unidos, mas ele foi para a Europa, no pós-Primeira Guerra Mundial, logo ali no início dos anos 20, estudar como que... Então, ele foi pegar os arquivos de jornais e de campanhas na Inglaterra, na França,
na Itália, o professor dele já tinha estudado na Itália durante a guerra, e na Alemanha, para ver o material de publicidade, na verdade, de propaganda, que esses governos utilizavam para falar da guerra. E ele mostrou como que os governos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, se valeram dessas técnicas de propaganda de forma tão eficiente, principalmente para demonizar os alemães, que angariaram milhares e milhares de dólares e de libras em doação contra um inimigo comum. Então, foi uma grande propaganda de arrecadação de fundos para que americanos, ingleses e franceses financiassem os esforços de guerra. E para que as mulheres fossem trabalhar nas fábricas, para substituir os maridos, para que as pessoas se alistassem e fossem para a guerra. Tudo uma grande estratégia de propaganda contra os alemães. E muito interessante. E ele falou que os alemães não foram tão eficientes assim. Mas ele não chega a afirmar que os alemães perderam a guerra por causa disso. Não, perderam a guerra. Ele só fez uma análise da questão da propaganda. Coincidentemente, eu falo coincidentemente porque na época, como não tinha, né, não havia tantos congressos de comunicação e não tinha tantos fluxos comunicacionais como hoje, que a gente pode acessar alguma coisa que alguém publica lá em outro país quase que imediatamente, um ano antes da publicação da tese do Lasswell, um militar alemão que tinha vivido a Primeira Guerra publicou, e ele foi preso por um período, porque ele estava se revoltando contra o exército alemão e tal, e durante o momento de prisão dele, ele escreveu um livro, quase que um diário, das observações dele sobre o que ele entendia que era melhor para a Alemanha e tal. E tem uma parte que ele faz uma reflexão muito interessante sobre a propaganda utilizada durante a guerra. E esse soldado que estava preso, ele, no livro dele, esse livro dele foi traduzido depois em diversas línguas, e no Brasil tem uma tradução que é muito interessante, recomendo até que seja lida. No Brasil, a tradução desse livro, desse militar, que era um cabo, nem capitão era como o nosso aqui, mas era um cabo, na edição brasileira, se não me engano, são 640 páginas, então é um livrão, são dois volumes a edição brasileira, mas ali, do que eu me lembro, ele fala, ele usa, eu fui contar, 180 vezes nessas 640 páginas aparece a expressão propaganda. Como um estudo de análise de conteúdo mesmo. Fazer um levantamento, pegar e filtrando, aparece propaganda 180 vezes nesse texto. Mentira aparece quase 60 vezes. Mentira ou mentiroso, variações de mentira. E sempre muito próximo de propaganda. Propaganda, mentira, propaganda, mentira, propaganda, mentira. E esse esse cabo, ele fez o livro falando exatamente aquilo que o Lasswell tinha concluído na sua tese de doutorado, que os ingleses foram muito eficientes na propaganda para prejudicar a imagem dos alemães, os franceses e os americanos. E que os alemães tinham feito o uso da propaganda de uma forma muito, muito singela, né? sem agredir completamente o inimigo, sem mostrar que o inimigo era realmente forte. Pelo contrário, tem até uma parte que ele fala que a propaganda do exército alemão em relação aos ingleses dizia que seria muito fácil para os soldados, nos panfletos distribuídos para os soldados, falava que era muito fácil para os soldados vencer os ingleses, porque os ingleses tomavam chá com o dedinho levantado. Então, assim, ele fazia uma chacota falando que os soldados ingleses eram afeminados porque tomavam chá com o dedinho levantado e por isso os alemães iriam vencer qualquer batalha contra eles. Ao passo que a propaganda dos ingleses mostrava os alemães como monstros, como
violentos, que iam estuprar as mulheres se chegassem e tal. E aí, quando os ingleses combatiam os alemães, isso tudo é esse cabo narrando, tá? Que quando os ingleses iam combater os alemães, eles iam com uma fúria tão grande de que eles tinham que matar aquele inimigo. Ao passo que os alemães, quando iam atacar os ingleses, eles faziam, daí vai ser fácil, eles não iam com tanta gana assim. Esse cabo que ficou preso, ele ficou muito conhecido logo depois que ele foi solto, porque ele lançou uma proposta política de transformação da Alemanha, criou um partido político, ele foi eleito, e por acaso vocês sabem o nome dele, é Adolf Hitler. Então, o Hitler, no livro dele, Minha Luta, narrou muito bem, como que a propaganda inglesa, francesa e americana foi utilizada contra os alemães, e de como que a propaganda dos alemães foi tão mal feita. E aí ele formulou toda a estratégia dele, ele se associou com o Goebbels, que era o ministro dele da propaganda, mas que era um cara muito, muito criativo e muito, muito inteligente, para se usar o rádio, a televisão que já estava começando, uma das primeiras transmissões de televisão foi feita na Alemanha, o cinema, os jornais, tudo em prol de um regime ideológico, de um pensamento que ele queria fazer impingir sobre o resto do mundo, que era o nazismo. Então, a propaganda ganhou essa conotação, naquele momento, ali nos anos 30, pejorativa, de ser algo ligada à perversidade, a ser para o mal e não para o bem. E aí o Laszlo, depois, em outros textos dele, ele fala disso também, de como que a indústria do tabaco nos Estados Unidos e na França e na Inglaterra se valeram de técnicas de propaganda para convencer as pessoas a fumar mais e para convencer as mulheres a começar a fumar, como a indústria de bebidas se valeu das técnicas de propaganda para fazer com que as pessoas passassem a consumir mais bebida alcoólica. E aí, o fato de ter ganho essa conotação pejorativa, que era aquelas técnicas de convencer o outro, fez com que, a partir dos anos 30, nos Estados Unidos, deixasse de se usar o termo propaganda como sinônimo de comunicação, e passou, a partir de então, se chamar de comunicação, tanto que os departamentos de Estado, que eram departamento de propaganda, passaram a ser departamento de comunicação. Então, daí essa coisa desse equívoco de alguns brasileiros chamarem publicidade como sinônimo de propaganda, estão acabando fazendo uma coisa, né, que foi condenada lá nos anos 30, porque propaganda estaria ligada a essas estratégias onde você pode mentir, ao passo que a publicidade você não pode mentir. Você pode até utilizar de técnicas da propaganda, mas não para mentir, e sim para vender um produto ou serviço. Então, o que eu queria trazer para vocês era começar essa conversa, de que como que estratégias de propaganda, onde se pode mentir, vêm sendo utilizadas em questões da publicidade, às vezes de forma muito descarada. Uma das áreas de estudo nossa aqui no Observatório da Mídia, que a gente se debruçou por muito tempo sobre isso, foi a questão da publicidade infantil, da publicidade de produtos e serviços destinada a crianças. A gente fez um estudo muito amplo, longitudinal, por muitos anos, sobre publicidades em períodos de Páscoa, Dia das Crianças, Natal e ao longo do ano, direcionado a crianças, publicidades na televisão. E uma das principais conclusões que a gente teve foi do seguinte, que a publicidade para criança não se trata de publicidade. A publicidade destinada à criança é propaganda. Por quê? Quando é direcionada à criança, há uma intenção clara de fazer com que a criança siga um determinismo ideológico, de que a criança mude de comportamento. E como a criança não tem ainda todos os filtros sociais necessários que ela vai adquirir ao longo da idade, também com a escola, com a igreja, com a família e tal, é muito fácil
da publicidade, da mensagem publicitária, a atingi-la. E as técnicas utilizadas para a publicidade infantil são todas técnicas que vêm emprestadas da propaganda para o convencimento de questões ideológicas, políticas, religiosas, que é fazer com que mude-se a ideia, fazer com que, quando um banco, né, lança como brindes lá os bonequinhos e alguma coisa do gênero, não quer que a criança se torne um cliente desse banco imediatamente, mas que daqui a 20 anos, quando essa criança for abrir uma conta bancária, ela tem incutida no inconsciente dela, porque a propaganda fez isso, que ela vai se lembrar de que aquele banco é um banco legal. Quando um outro banco usa que venha participar desse banco aqui, também são tudo técnicas de propaganda utilizadas para a criança. E outros setores também utilizam muito disso. Mas essa coisa, então, da notícia fraudulenta, informação falsa, na publicidade não é permitido, eu volto sempre a reforçar isso, mas na propaganda sim. E aí a gente está começando agora um período de propaganda eleitoral, né? Edgar, mais uma vez você está vendo aqui, eu vi, apareceu. De novo. Mas não sou eu que estou fazendo isso não, Cassiano. Alguém pode estar me multando aí, não? Não sei se isso pode estar, se alguém tem esse poder. Será que estão me censurando porque eu começo a falar que... Pode ser, não, o que pode estar acontecendo é que, de vez em quando, alguém pode estar com um microfone fazendo barulho e uma outra pessoa, não fui eu, tenta mutar todo mundo, menos você, e acaba mutando você também. Eu não sei, não fui eu, espero que não aconteça de novo. Tá bom, mas eu vou ficar atento aqui, porque aparece um alerta, que eu não estava prestando atenção, mas aparece um alerta dizendo que eu estou mudo. Então, tá bom. Então, o alerta que eu queria deixar aqui para vocês também, e como vocês, né, boa parte aqui, estudantes e pesquisadores, professores, e gente de fora que está assistindo também, que teve interesse nesse papo nosso, vão trabalhar no campo da publicidade e da propaganda, quando começa esse período de campanhas eleitorais, onde, lá, segundo Aristóteles, é permitido mentir na política, a gente chega num limiar muito tênue da atividade profissional que a gente desempenha. Principalmente naquela primeira opção ali, quando chega um determinado candidato, para vereador mesmo, aí, o prefeito, quer que seja, e vai te contratar, ou sua agência, ou o que seja, e agora, como muitos estão fazendo campanha, né, nas redes sociais, estão contratando muitos estudantes. Vem fazer uma campanha para mim, você é bom aí das redes sociais, fazer meu Instagram, meu Facebook e tal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, peraí, eu vou votar nesse cara? Eu votaria nesse cara? Eu acredito no que ele está falando? Porque se você não acreditar no que ele está falando, simplesmente fizer isso de uma forma profissional para receber, é legal, né? Receber um salário para fazer um trabalho profissional, mas você está vendendo mentira. E se esse cara estiver falando mentira, e você... Boa noite. Pessoal, se você ajudar no trabalho dele, você está sendo cúmplice dessa mentira. Você é muito interessante, então, esse conflito ético, todo que trabalha com publicidade e propaganda de deputados, e deixar esse alerta para vocês, é isso, de que fiquem sempre atentos a esse limite do que vem a ser a fake news. E não só a fake news, mas qualquer coisa que seja fake. Então, se é um político falso, não venda esse cara. Ou, se mesmo você acha, tá tudo bem, ele está sugerindo isso aqui, mas você, como mediador profissional ali, futuro profissional, ajude a mostrar para ele que ele pode
tentar se eleger de outras formas, sem precisar falar mentira, sem precisar enganar o público, mesmo que o Aristóteles e o Sêneca já tenham permitido ele fazer isso, e que o Trump e o Bolsonaro também permitam ele fazer isso já mais recentemente. Mas nós, como profissionais da mediação, temos uma ética, uma sociedade de tentar um pouco e equilibrar esse mundo de mentiras que assola o país e o mundo. Daí essa responsabilidade tão grande dessa atividade profissional que vocês escolheram, que vocês estão estudando, para com a sociedade, e não necessariamente para com o cliente. Ah, mas eu vou ficar sem receber dinheiro. Poxa, mas espera aí. É aquela coisa do pistoleiro, né? Ah, não, mas eu não tinha nada contra ele, eu simplesmente fui lá e dei um tiro. O outro cara que mandou. Né? O outro cara que tinha. Eu tenho a técnica de dar o tiro e acertar no coração ou na cabeça. Mas era uma boa pessoa, eu sei que ele era uma boa pessoa, o tadinho morreu, deixou a família toda, mas eu sou um profissional, recebi e fui lá e matei. É exatamente a ética do pistoleiro que a gente não pode ter como publicitário. Como publicitário, corretamente, trabalhando a verdade, mas como propagandista, é que a gente tem que estar mais atento para não cair nessas armadilhas da mentira, do falso, do intencionalmente falso. E aí, quando o Cassiano lançou essa sugestão, vamos conversar sobre fake news, publicidade e propaganda, eu falei, peraí, uma boa chance de eu lançar essas provocações, citando Hitler, citando Trump, citando Bolsonaro, não que eu esteja dizendo aqui que os três têm alguma coisa a ver diretamente, mas citando essas pessoas que utilizaram e utilizam da informação falsa em seu favor e que dizem que tudo que é contra elas é falso, quando é um paradoxo ali. Não, quem está mentindo é aqui. E que como, da forma que o Sêneca falou lá 2000 anos atrás, muita gente gosta de ser enganada. Muita gente não se preocupa em estar sendo enganada. Daí a gente vê os índices de credibilidade atribuídos tanto a esses governantes, né? Então, pegando aqui o caso do Hitler, o Hitler não deu um golpe de Estado na Alemanha, ele foi eleito na Alemanha. E ele tinha uma popularidade enorme na Alemanha. Né? Ele se tornou isso, como que a gente ficou sabendo depois, ao longo do governo dele, das estratégias. Mas as pessoas votaram nele. O povo alemão foi às ruas para votar nele. Do mesmo jeito que o povo dos Estados Unidos foi às urnas para votar no Trump. E que agora, na eleição, continua pau a pau. Do mesmo jeito que o povo foi às urnas para votar no Bolsonaro, por mais que tem gente que fala, não, mas é um absurdo, como isso que ele está dizendo não tem o menor cabimento. Mas tem gente que acreditou assim mesmo e continua acreditando. O que eu estou dizendo é isso. Nós que trabalhamos com a mediação da comunicação, temos um dever para com a sociedade de tentar equilibrar. Não de eliminar essas pessoas. Essas pessoas têm que continuar existindo. Todo mundo tem que continuar tendo as ideias que queiram ter. A gente só não pode deixar que as ideias se sobreponham e as opiniões se sobreponham aos fatos. E aí, só para concluir, uma citação que é resgatada até pela Hannah Arendt, quando ela fala em verdade e política, é uma teórica, uma filósofa muito importante, alemã, judia, tal, que enfrentou muito isso, estudou muito isso, e ela faz uma citação de um estadista francês da época da Primeira Guerra Mundial, que ele falou assim, você pode até apoiar os alemães, você pode até concordar com os alemães, mas você nunca vai poder dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha. Na verdade, a Alemanha que invadiu a Bélgica. E foi isso que fez com que a França e a Inglaterra fossem entrar na Primeira Guerra Mundial, para se defender. Então, o que tem acontecido muito com esses fatos alternativos que estão aparecendo
Fala assim, e várias pessoas falam, não, mas a ditadura não existiu no Brasil. Não, a ditadura existiu no Brasil. Você pode até ser a favor da ditadura. Tudo bem, não, tudo é péssimo, mas você pode até ser a favor da ditadura, defender quem praticou a ditadura, mas você não pode nunca dizer que não houve ditadura. Você não pode dizer que são os índios que estão incendiando a floresta. Isso é mentira, isso não é um fato. Mas os índios fazem, né, queimadas em seus roçados, fazem, mas não nessa proporção do jeito que está acontecendo. Isso acontece por causa, né, já provado cientificamente, por causa de madeireiras, por causa de pastos, ou por causa do calor também, mas não são os índios que estão botando fogo na floresta, como alguns chegam a afirmar. Então, você não pode distorcer os fatos. Você pode até ter opinião, você pode não gostar dos indígenas, você pode achar que os indígenas são preguiçosos, sei lá, essas idiotices todas. Mas você não pode dizer que os indígenas estão botando fogo nas florestas. E isso é que a gente está dando constantemente nos estudos da comunicação. Então, eu acho, Cassiano, que eu levantei um monte de provocações aqui no tempo que você me estabeleceu de pensar nisso. O que é informação fraudulenta, que pode ser tanto para o jornalismo como para a publicidade, o que é propaganda e os limites da propaganda, e o que é publicidade. Não, publicidade é outra coisa. Publicidade tem lá sua função. O problema é quando você faz publicidade usando técnicas de propaganda e quando você faz propaganda usando técnicas de publicidade. E aí é isso que a gente tem que saber dosar e jamais dizer que é a mesma coisa. Isso aí. Não sei se atrapalhei. Não, tá beleza. Pessoal, olha, vocês estavam dizendo, algumas pessoas colocaram aqui que no chat que o meu microfone estava fazendo chiado. Continua. Agora meu microfone está chiado. Tá normal? Agora tá, professor. Tá sim. Tá bom. Bom, muito obrigado, Edgar. Eu acho que a gente tem algumas provocações bastante interessantes aí para a gente começar uma conversa. E já tem algumas perguntas aqui. E eu vou começar aqui. Na verdade, a primeira é uma afirmação do Alain Murilo. É curioso como a questão das notícias falsas e da desinformação está atingindo toda a sociedade contemporânea, né? E é realmente por isso que a gente está aqui, né? É um negócio muito maior do que talvez a gente tivesse imaginado algum dia, não é, Edgar? Você já quer que eu vá comentando ou você quer que eu vá comentando ou você quer que eu vá juntando? Vamos escutar o Leonardo aí, o Leandro também, os colegas. Tá legal. Bom, a Vanessa, ela diz o seguinte: em relação ao documentário Dilema das Redes Sociais, na sua opinião, professor Edgar, quais mecanismos e estratégias poderíamos usar enquanto publicitários para amenizar o impacto negativo que o documentário mostra em relação aos jovens? Então, o que a gente pode fazer a esse respeito? A Aline, a professora Aline, ela diz que a Hannah Arendt já falava que é mais fácil assimilar a mentira, pois pode assumir uma infinidade de contornos e de conteúdos, né? Isso é fantástico. Bom, o Léo já apresenta aqui uma pergunta. O Léo é um dos nossos doutorandos, são o Léo e o Edgar e o Daniel.
Edgar, você acha que as gerações de nativos digitais estão ou estarão mais preparados para lidar com desinformação nas redes sociais? Isso é uma pergunta interessante. Se o Léo me permite, eu até complemento assim, tem luz no fim do túnel? Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse pacote aí, juntando dá para pegar essa do estado das coisas, lá da pergunta inicial aí, com essa geração dos nativos digitais, né, que houve um deslumbramento. Isso é como eu trato essa coisa do deslumbramento, no sentido etimológico mesmo da palavra, né? Aquela coisa, aumentou, tanta luz que a gente deslumbra, né? Que o deslumbramento acaba nos cegando. Então, eu considero sempre que houve um deslumbramento, sobretudo de alguns colegas, analistas, pesquisadores na área da comunicação, quando começaram a discutir a questão da cibersociedade, dizendo que isso seria a grande solução de um mundo melhor, de pessoas mais antenadas, mais evoluídas, mais inteligentes e tal. E aí eu faço uma comparação, essa coisa do deslumbramento, com mais ou menos aquilo que o Adorno e o Horkheimer falaram lá na dialética do iluminismo, né, dialética do esclarecimento, tem traduções diferentes no Brasil e Portugal, que a grande dialética foi a seguinte, a dialética e o paradoxo, que o iluminismo, que seria para nos trazer, né, mais acesso à educação, mais acesso ao conhecimento, aquilo tudo que foi pensado, né, lá no século XVIII e XVII, transformaria a sociedade em algo melhor. Realmente tivemos avanços, né, maravilhosos a partir do iluminismo. Mas também tivemos muita ignorância, porque as pessoas nem todas estavam interessadas na literatura que se popularizou. As pessoas não estavam tão interessadas nas informações jornalísticas que passaram a circular com mais facilidade por causa da proliferação dos jornais. As pessoas não passaram a estar mais interessadas nas artes com a disseminação das artes. Houve também um grande aumento da ignorância, em paralelo ao aumento do conhecimento. E aí, o estado atual das coisas, e isso é até mostrado ali como uma pontinha só dessa problemática que a gente já discute há muito tempo na academia, que foi mostrado nesse documentário do Dilema das Redes, é o seguinte: não necessariamente o fato de essa geração e nossa geração também, que está tendo acesso nos últimos pelo menos 25 anos, onde abriu-se uma popularização maior, né, um acesso maior à internet, não necessariamente todas essas pessoas estão usando essa potencialidade toda para acumular conhecimento, para acumular reflexão crítica, que é uma coisa que o Habermas também falou quando ele discutiu sobre o espaço público. Ele disse o seguinte, que o espaço público deveria ser o lugar para a criação da razão crítica, da opinião pública. Mas isso não aconteceu. O espaço público ele acabou sendo excludente. Lógico que tem muita gente, então nós pesquisadores, nos aproveitamos muito dessa riqueza, dessa maravilha que nos dá a internet, quando, por exemplo, eu estou fazendo um artigo e eu acabei de falar aqui para vocês, a gente falou de Hannah Arendt, falou de Sêneca, falou de Aristóteles, falei de Habermas, eu posso falar também de Walter Benjamin, de Enzensberger, que pensaram isso, de Nicolas Negroponte, que falou também dessa popularização e da democratização que provocaria. E todos vocês que estão aqui agora, basta ter anotado isso que eu falei, dá um Google e vai aparecer um texto que você vai poder ler e se aprofundar sobre esses autores e ter reflexões semelhantes a essas que eu estou sistematizando aqui para vocês.
ou não, até discordar deles. Para gerações passadas, tudo isso que eu falei aqui teria que ser anotado e você teria que, amanhã ou ao longo da semana, ir a uma biblioteca, pedir a um bibliotecário ou sair vasculhando nas prateleiras de uma biblioteca um livro, um artigo, uma revista científica, onde teria esses textos, para vocês se inteirarem e ia demorar essa reflexão. Ao passo que, se vocês quiserem, de hoje para amanhã, ler boa parte dos textos desses autores todos que eu estou citando aqui, vocês conseguem, de dentro de casa. Isso foi uma grande conquista. Só que o grande problema é que essa geração nativa digital não está se aproveitando dessa riqueza. Basta a gente ver a quantidade de fluxo de informação que tem nas redes sociais, é muito mais bobagem. Não que não tenha que ter circulação de bobagem, entretenimento, a gente tem que se divertir, lógico. Tem que ocupar o tempo livre. Mas tem que ser isso para o tempo livre. O tempo de estudar, o tempo de aprender, o tempo de se instruir, tem que ser preservado. E as pessoas estão dando pouca atenção a isso. Então, a grande preocupação que eu tenho, da mesma forma lá como o Adorno e o Horkheimer falaram da dialética do iluminismo, é que a gente corre um risco muito grande daquilo que poderia ser utilizado em prol de potencializar a democratização, o acesso privado àquilo que antes era restrito a grandes empresas e tal. Quer dizer, a emancipação do cidadão e da opinião está sendo capturado por um monte de bobagem que circula e um monte de desinformação que circula pelas redes. As pessoas passam muito mais jovens, né, boa parte dessa geração mais recente, passa muito mais tempo fazendo TikTok, não que não tenha que fazer TikTok, tá? É legal o TikTok, mas não fazer o dia inteiro de TikTok. Você pode muito bem, vai assistir uma aula de línguas, vai aprender inglês, vai aprender espanhol, mandarim, basco, porque tem aula disso na internet também, de formas muito lúdicas, muito legais. Aproveita esse tempo que você está em casa, diante de uma tela, para se instruir, para ler um romance, para ler obras completas de Machado de Assis, para ler as obras de Freud. Estão todas na internet. Mas as pessoas não estão fazendo isso. E isso é uma grande preocupação. Existe uma riqueza de conhecimento muito grande disponível, mas que não está sendo aproveitada. E aí o grande medo que eu tenho é de que, se essa geração vai saber se precaver, eu arrisco dizer que não. Porque essa geração, assim como uma primeira geração, ali dos anos 40, 50, que recebeu uma enxurrada muito grande de informações pela televisão, pelo rádio, pelas mídias em geral, isso foi estudado lá nos Estados Unidos e deram o nome de desfunção narcotizante, existe uma teoria chamada desfunção narcotizante, pode estar acontecendo isso. Pode estar acontecendo uma desfunção e narcotizando toda uma geração para não reagir a esse tipo de coisa, para não ter vacinas a isso, para achar muito natural que a gente consuma e a gente dê nossos dados abertamente, livremente, porque é assim. E aí vem aquela primeira pergunta, né? Nesse atual estado das coisas. Mas se já é assim, eu quero usar aqui o Google Meet para a gente fazer essa palestra, esse bate-papo nosso. Só que, para usar o Google Meet, na hora que eu concordei ali em baixar o aplicativo, eu não tive tempo de ler todos os termos, mas se vocês tiverem tempo de ler, porque eu já tinha lido antes, essa conversa nossa toda aqui não pertence a gente não tem direito sobre ela. Pertence à Microsoft. E se a Microsoft quiser empacotar isso tudo aqui e vender esse conteúdo, e traduzir, botar em inglês e vender esse conteúdo, eles podem. Aí eu vou falar, não, mas isso é invasão da minha privacidade, eu tenho meus direitos. Não tem direito nenhum. Eu estou aqui falando, né, de graça, e eles estão usando minhas informações todas em favor deles. Que é uma coisa que a publicidade sempre fez muito bem, e sempre soube casar isso muito bem com os veículos de comunicação. Vender a audiência para o anunciante. O produto à venda é a audiência.
é o público, não é o produto em si. Então, essas grandes redes ganham dinheiro com a quantidade de gente e o fluxo informacional que tem. E aí, o grande risco é esse. E aí, respondendo na questão se os jovens, como que a gente pode ajudar os jovens? A gente pode ajudar alertando a eles de que esse mundo é maravilhoso, né? É todo um admirável mundo novo para ser explorado. Mas se ele nunca leu Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, escrito lá na década de 30, não vai adiantar nada, porque ele vai achar que é tudo lindo e maravilhoso. Quando lá na década de 30, o Aldous Huxley falou do Admirável Mundo Novo e que tinha uma série de coisas muito legais, mas que tinham riscos muito grandes pela frente. Então, mais um aí, ó, Aldous Huxley, pode digitar lá que vocês vão ver e baixem o Admirável Mundo Novo para ler. É muito legal. Só que eu tenho dúvida se aqui nós temos... Quantas? 47 pessoas estão participando dessa reunião. Quantos daqui já leram Admirável Mundo Novo, que é um clássico? Quantos vão ler a partir dessa provocação que eu estou fazendo? Adoraria que todos fossem ler, porque clássicos, todos, a gente tem que conhecer todos os clássicos. E principalmente estudantes de publicidade, profissionais de comunicação, a gente tem que conhecer os clássicos, até para ter as referências. Então, a minha grande preocupação é essa. E, para finalizar, quando a professora lembrou da Hannah Arendt, falando, né, que a mentira é mais fácil de ser assimilada, lógico, assimilar uma verdade, convencer alguém de que algo é verdade é complicadíssimo. Mas convencer alguém de que algo é mentira é muito fácil. Tinha um grande jornalista brasileiro, o João Saldanha, botafoguense e tal, chegou a ser técnico da seleção brasileira de 70, pré-70, que ele falava o seguinte, que o melhor furo jornalístico era aquele que é inventado. E ele falou que ele conhecia vários jornalistas, e ele brincava, ele até dava alguns furos dele, e ele falava assim, recebi informação quentíssima de que o Flamengo vendeu o Gabigol. Só você tem essa informação, né? Porque você inventou essa informação, e você dá o furo. Amanhã você diz, não, eu recebi uma contra-informação dizendo que não deu certo a negociação do Gabigol lá com o Barcelona, mas a informação que eu recebi foi verídica. Sim, então todo mundo que ouviu essa informação hoje de que Gabigol foi vendido para o Barcelona por 300 milhões de euros, passou a acreditar de hoje para amanhã. Aí amanhã eu chego, não deu certo a negociação. E o João Saldanha falava isso, de que é muito fácil você mentir e no jornalismo é legal, porque você dá o furo, porque é só você que tem, né? Você que inventou a mentira. Então é mais fácil isso, tá vendo? João Saldanha, Hannah Arendt, dá um caldo aí. Bacana. Então, a gente tem algumas participações aqui, mas eu queria aproveitar, porque você falou algumas coisas. Primeiro, você falou de audiência, e é um assunto que, né, me interessa. Eu sempre pesquisei muito pelo interesse na área de mídia que eu sempre tive, publicitária. Existe uma versão da origem das fake news que diz que, né, um grupo de croatas lá com intenção de fazer bombar as visualizações dos seus sites sensacionalistas, que eles começaram a inventar histórias a respeito tanto do Trump quanto da Hillary na época da eleição do Trump. E que eles achavam impressionante como os eleitores do Trump acreditavam em qualquer bobagem que eles postassem. Os da Hillary não, os da Hillary eram mais, né, assim, talvez mais pé no chão e tal. E os caras ficaram ricos e tudo. Então existe uma linha, né, talvez isso o futuro acabe dando uma consistência maior a essa origem. Existe uma linha que defende que as fake news começaram como publicidade, como uma forma, na verdade, de busca de audiência, né? Então, que não era nem propaganda, eles inventavam, era coisa como se pegasse, por exemplo, eu costumo pensar
nesse exemplo, a gente tem lá a Gretchen. A Gretchen, ela é uma pessoa muito polêmica por conta, né, da vida pessoal dela, dos filmes pornográficos, da vida artística dela e tudo. E se eu pego e invento alguma coisa muito absurda a respeito da Gretchen, as pessoas vão acreditar, e elas vão. Por quê? Porque existe uma conjunção ali entre o que é verossímil e o que as pessoas, né, gostam de sensacionalismo e tal. Eu quis colocar isso só porque você falou de audiência. E me parece que a audiência é interessante. Eu acho que um dia, talvez isso ainda possa ser melhor estudado, né? Mas eu queria entrar também, queria propor uma questão e que o Daniel, ele talvez pudesse falar um pouquinho aí com a gente. O Daniel, Edgar, ele estava na França na época daquela greve, na verdade, uma meio greve, meio revolta lá, dos coletes amarelos. Ele estava fazendo o sanduíche do doutorado dele lá. A pergunta do Léo, ela também me fez pensar no seguinte: por que na Europa as Léo ou fake Daniel? news... Não, o Daniel Léo? primeiro, a pergunta do Léo primeiro, mas o Daniel é que esteve na França. A pergunta do Léo, ela, né, fala assim, pô, mas qual é o futuro disso? Mas eu lembrando da presença do Daniel lá na França e lembrando também de uma questão interessante que os ingleses, eles fizeram uma regulamentação, né, da mídia, uma regulação da mídia, uma legislação, né, da comunicação, que é uma legislação bastante rígida, tanto que aquele diário, o The Sun, ele foi fechado baseado, né, nessa nova legislação inglesa. Isso já tem o quê? Uns 6 ou 7 anos. Então, eu queria saber se isso teria algum fundamento, a gente imaginar que na Europa as fake news, elas até hoje não tiveram uma proliferação tão grande. E por quê? Porque a regulamentação das comunicações lá, elas já existem de uma forma um pouco mais, digamos assim, legislada. Enquanto nos Estados Unidos, é o berço do liberalismo, eles, né, lógico que eles fogem disso muito, e no Brasil nós tentamos, né, houve uma tentativa grande de regulamentar a comunicação, de fazer uma lei de regulação da mídia, e isso não saiu. Eu acho que o Daniel talvez pudesse falar isso. Claro que eu gostaria que você falasse também, Edgar, porque, né, você é um estudioso, né, internacional e a gente sabe de tudo que você é capaz aí, tudo que você se dedica. Bom, aproveitando o gancho do Cassiano, queria agradecer, então, a presença do professor Edgar Rebouças, e a fala foi muito enriquecedora para mim. Vou tentar ser breve, assim, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, professor. A senhora fez lembrar que em 2016, o termo pós-verdade, né? Justamente que você muito bem definiu, a circunstância que a opinião vale mais do que os fatos, né? É isso a definição que o dicionário dá de pós-verdade. Então, não há preocupação com o factual, mas sim com aquilo que me convence. E aí tem um outro conceito que me parece bastante vinculado a esse, que é o de de ação, que tem sido estudado também por pesquisadores não só de comunicação, mas de neurociência, para tentar entender em que medida essa é uma coisa que já foi identificada, né? Nós temos uma tendência de acreditar em notícias que confirmam nosso ponto de vista, né? E a desconfiar daquelas que negam as nossas Daniel está falhando. Ficou falhando aqui, mas deu para entender o espírito da coisa aqui, Daniel, mas continua aí.
Não, então era isso. Eu queria saber, no jornalismo existe muito essa preocupação, eu tendo trabalhado com jornalismo, com redação, percebi isso, né? Existe essa tendência das pessoas em acreditarem em coisas que confirmam as convicções. Bom, é difícil falar assim, né, tão rapidamente sobre a experiência que eu fiz nesse breve período na França, mas posso dizer que eu queria fazer uma observação, que eu entrevistei pessoas de diversos perfis, né, ali, tanto jovens quanto mais velhos. Onde foi que você teve, Daniel? Qual foi a universidade? Não deu para ouvir. Não deu para ouvir, Daniel. A conexão do Daniel deve estar ruim. Estão me ouvindo? Alô, alô? Agora estamos ouvindo. É melhor você tirar o vídeo de entrada, porque provavelmente a sua conexão vai melhorar. Tirei o vídeo, vocês me ouvem? Sim. Agora você está com o microfone desativado, Daniel. Você está no mudo, Daniel. Eu estou escrevendo no chat, que eu acho que vai ser mais produtivo, senão eu vou tomar muito tempo de todo mundo. Eu coloquei esse chat aqui, tá bom? Deixa eu aproveitar enquanto o Daniel escreve, comentar um pouco daquela coisa ali que Cassiano estava citando, né, de que tudo muito ligado à audiência. Dos pesquisadores, pais dos fundamentos de uma linha teórica que eu sigo nos meus estudos, que é da economia política da comunicação, um dos pais fundadores dessa linha é um canadense chamado Dallas Smythe. E tem um artigo dele, seminal, lá dos anos 70, onde ele fala exatamente isso, que o produto à venda é a audiência. Nos meios de comunicação, o modo de produção capitalista, que é voltado ali, né, você tem o produto que tem o valor, na informação, nos meios de comunicação, a informação tem o valor. Só que mais do que a informação tem o valor, é a audiência que está consumindo essa informação que tem o valor. Então, o anunciante anuncia num produto, né, num programa que tenha mais audiência. Ele anuncia num site que tenha mais seguidores. Ele bota anúncio no Instagram de uma celebridade que tem 2 milhões de seguidores, mais do que só tem 500 seguidores, e assim por diante. Então, a audiência, historicamente, é quem dita o valor da mercadoria e da transação, da mercantilização no nosso setor. Isso dentro dessa perspectiva que a gente trabalha da economia política da comunicação. Mas quando esse pessoal lá conhece essa linha aí, Cassiano, quando fala que o que esse pessoal lá na Croácia e alguns também lugares em algumas ex-repúblicas soviéticas, ali no leste europeu, começaram a fazer isso, e tem até um documentário que passou na Globo News mostrando isso, muito interessante, uma grande reportagem que eles fizeram, premiada até, mostrando esses jovens que ganharam muito, muito dinheiro com esses anúncios em seus blogs e seus sites fraudulentos, na época da campanha do Trump e da Hillary, que realmente eles não tinham a intenção de eleger o Trump, acabaram elegendo, ajudando a eleger e tal, de certa forma. Só que eles simplesmente usaram uma estratégia que já vinha sendo utilizada historicamente pela imprensa e que ganhou muita notoriedade no início do século passado com os jornais sensacionalistas. Então, os grandes jornais dos Estados Unidos, principalmente Nova York, Boston, Chicago, eram jornais sensacionalistas. E jornais
mentirosos, que inventavam as mentiras. E inventavam coisas espetaculosas. Então, o jornalismo sensacionalista, depois era a Yellow Press, no Brasil ganhou o nome de imprensa marrom, sempre atraiu muita gente. É um jornalismo muito barato de se fazer e muito fácil de se vender. E que tinha uma grande lista de anunciantes, porque tinha um grande número de consumidores. O mais notório deles, nos Estados Unidos, é o Hearst, William Randolph Hearst, que tinha um grande jornal, e o principal oponente dele era o Pulitzer, o Joseph Pulitzer, que acabou dando nome para um prêmio muito famoso hoje e tal, mas os dois eram escrotérrimos, eram os crápulas da estratégia de vender informações falsas e no dia seguinte desmentiam e saíam, fazer aquelas matérias assim, mais estapafúrdicas possíveis, de pessoas de duas cabeças, de assassinatos em massa e coisas que esse jornalismo policialesco adora explorar. E que tinha uma audiência muito grande, vendendo mentira, ou aumentando verdades com fatos alternativos ou com pós-verdades, aí como o Daniel lembrou. Mas não foi bem assim, mas podia ser. O Hearst, que até é contado num filme muito, muito necessário também, que é o Cidadão Kane, que todo mundo tem que assistir, o Hearst, ele inventou uma guerra. Ele inventou uma guerra contra Cuba. Peraí, cara. E ele inventou que Estados Unidos estava em guerra. A guerra da Crimeia, que a Inglaterra se meteu, também tem relatos de que tinha jornais ingleses envolvidos também em aumentar a história da Guerra da Crimeia. E para você ver como é que é essa estratégia, uma estratégia tão antiga, Cassiano, que lá no livro do Lácio, na tese do Lácio, lá de 1926, o jovem Lácio, ele chegou e falou, ele ficou impressionado que quem o governo inglês, o rei George, lá da Inglaterra, que é o avô da Elizabeth, escolheu para ser o ministro da informação, que seria o ministro das comunicações, foi o tal do Lord Beaverbrook. Tudo bem, um Lord vai ser o Beaverbrook. Só que o Beaverbrook, por acaso, era dono do jornal Daily Express, que era o jornal de maior circulação. E o cara que era o diretor de propaganda para países inimigos desse Ministério da Informação era o Lord Northcliffe. E o tal do Lord Northcliffe, por acaso, era o dono do The Times, do Daily Mirror e do Daily Mail. Então, os dois principais donos de jornais da mídia inglesa foram seus ministros da informação e da propaganda para vender a guerra contra a Alemanha nos jornais dele. E ficaram trilionários, porque muita gente queria ler os jornais deles para ter as informações do que estava acontecendo numa guerra que podia ficar limitada ali na Turquia, com a Áustria, porque era uma guerra muito regional. A guerra da Alemanha, que acabou se tornando a Primeira Grande Guerra. Então, o que o Lácio levanta lá em 1926, com a técnica de propaganda, ele não chega a afirmar isso, né, porque também ele ia ser deportado dos Estados Unidos, mas ele mais ou menos insinua de que a Primeira Guerra foi um grande ato de propaganda para vender jornal. Do mesmo jeito que a Guerra do Golfo foi, os ataques ao Iraque foram, os caras venderam a propaganda, venderam uma ideia de que o grande inimigo está ali, que tem que matar Saddam Hussein, que foi Saddam Hussein que derrubou as Torres Gêmeas e atacou o Pentágono. Não, Saddam Hussein não teve nada a ver, absolutamente nada a ver com as Torres Gêmeas. Mas a propaganda e a desinformação foi tal e vendeu tanto jornal, e a CNN faturou tanto com isso, que mataram o Saddam Hussein e ficou... E cadê? Os Estados Unidos continua lá até hoje no Iraque, já tem 20 anos que derrubaram, vai fazer 20 anos que derrubaram, e os Estados Unidos continuam no Iraque, continuam no Afeganistão, porque estar em guerra é algo muito rentável. Então, isso que
que esses adolescentes croatas aí e bielorrussos, não sei o que, fizeram, foi simplesmente adaptar para os novos tempos, para as redes sociais, aquelas estratégias que os caras já faziam para ficar milionários lá no início do século, que é botar um monte de mentira, aumentar o número de audiência, porque realmente é muito fácil, né, o viés da confiabilidade, aí, como o Daniel falou, é muito fácil você acreditar nas mentiras que soam bem para o seu ouvido, e você vai comprar mais jornal, você vai acessar mais o site, quanto mais gente acessando o site, mais anunciantes tem nesse site, e pronto, você fica milionário. Daí a grande sacada. Facebook, YouTube, Microsoft, eles estão pouco se importando se é verdade ou se é mentira. Eles não têm condição de checar essa quantidade de informação. A não ser quando o Trump coloca lá um absurdo, eles estão mirando no Trump, eles derrubam o Trump. Mas se eu, que não sou mirado, você, qualquer um de nós aqui, sair botando um monte de bobagem ali na internet, um monte de gente seguir, eles não têm condição de regular isso. E aí entra nessa outra questão, que é onde você começou a puxar a história da regulação da mídia que acontece na Europa. Por que na Europa não colou tanto isso? Porque na Europa, esses contrapesos dizendo que, peraí, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, não é algo novo. Não foi simplesmente nesse caso aí do News of the World, lá que pertencia ao The Times e o do Sunday Times, que fecharam porque estavam invadindo, grampeando os políticos e tal. Isso já é um processo histórico na Europa de que as pessoas dão muita importância para o jornalismo, porque o jornalismo é de credibilidade. Lógico, tem também aquele jornalismo, os tabloides, que tem uma audiência enorme, porque tem um monte de gente que adora ler esse monte de bobagem, e fofocas e tudo. E nos Estados Unidos também. Só que as pessoas sabem distinguir o que é um jornal sério do que é um jornal falso. Né? Daí a gente ter, mesmo não concordando com a linha editorial de muitos jornais e tal, mas eu confio muito mais numa informação dada pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo Globo, mesmo não concordando com algumas coisas que eles escrevem, mas eu confio no Jornal Nacional, porque eu sei que o Jornal Nacional não vai colocar uma notícia falsa gratuitamente, simplesmente para aumentar a sua audiência, porque isso pode afetar a credibilidade deles de uma forma tal de que ele vai levar anos para recuperar. Ao passo que uma notícia divulgada num blog de fulano, beltrano, cicrano, a gente não tem garantia nenhuma. Mas ele é um cara legal, ele é ligado a tal partido, ele é ligado a tal universidade, ele falou isso, eu acredito. Sim, peraí, vamos... Do mesmo jeito que nós, de observatórios, sempre questionamos as informações e as publicidades, a gente tem que agora criar mecanismos para esse mundo de informações circulando nas redes sociais. Daí a criação da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que a gente fundou 2 semanas atrás, reunindo... Hoje são cerca de 60 projetos no Brasil de checagem, de confirmação e desconfirmação dessa quantidade de desinformação e mentira que está circulando. E que é um absurdo a gente ter que perder tempo dizendo para a pessoa que, meu amigo, se surgir a vacina, isso eu até respondi outro dia, falando que um grupo dizendo que não ia tomar a vacina que está sendo desenvolvida lá por São Paulo, porque é uma vacina chinesa, e a ideologia dos chineses, né, comunista e não sei o que. Aí eu falei assim, tá bom, então joga fora seu computador, joga fora seu celular, né, joga fora suas roupas todas, joga fora a luminária que está te iluminando, porque isso tudo é feito na China. Porque o seu carro, boa parte do seu carro foi montado com peças fabricadas na China também. E se você não quer uma vacina chinesa, mas a China vai me dar uma vacina que vai fazer eu ficar mais doente ainda. Peraí, você passa isso pela sua cabeça mesmo? Que os caras estão querendo ganhar dinheiro para te curar e pode até fazer uma vacina que vai valer 1 ano, para te vacinar de novo daqui a 1 ano. Né? Da obsolescência programada que eles fazem com os aparelhos tecnológicos. Eles podem fazer isso também, com a vacina.
mas eles não vão fazer uma vacina que não funciona, uma vacina que te adoece, porque senão eles perdem o cliente, né? Eu sempre defendo que o capitalismo tem que ser usado para nos ajudar a entender coisas boas, né? Que as estratégias do cara são perversas, mas são eficientes. Beleza, Edgar. Meu áudio continua ruim ou tá bom? Porque teve uma hora que estava ruim, tá bom? Então, Edgar, bom, o negócio é o seguinte, a gente está indo para o encerramento. O Daniel, eu não sei se chegou a enviar a pergunta ali ou conseguiu falar. Eu coloquei no seu WhatsApp, tá? Depois você dá uma olhada ali. E agora eu vou ler algumas, porque ele fez uma consideração relativamente grande aqui. Eu vou falar de algumas perguntas e algumas considerações, mas de antemão eu vou dizer que às 20 horas agora já começou uma outra apresentação lá, que não tem problema não, a gente tem ainda mais uns 15 minutos, mas que é inevitável que alguns alunos, principalmente, eles saiam, tá? Então, né, a quem ficou até agora, muito obrigado, e quem ficar mais um pouco também, a gente vai ter ainda um pouco de mais de Edgar aqui. Então, o José Assis, ele fala, tem um documentário muito interessante que fala sobre as fake news e a censura, se chama Os Donos da Verdade. A professora Aline disse que está fazendo doutorado, ela está fazendo, além de todos esses, ela está lendo David Berry e Luciano Floridi. Ela está fazendo um doutorado na UFRJ e ela, inclusive, falou que o grupo dela, ele está na rede com vocês também. O Davi Scaldini está falando assim, sinto que a forma como as pessoas estão digerindo as informações está cada vez mais superficial. Após o lançamento do Dilema das Redes, eu vi muita gente dizendo, vou excluir meu Facebook. Mas o debate a respeito sempre esteve na rede, sempre coletaram nossos dados, alienação, tudo em favor deles. Mas poucos buscaram aprofundamento. Sobre esse ponto aí, tem uma fala lá no final do documentário, que era aquela coisa a luz no fim do túnel, né? Quando o diretor pergunta para todos eles, né? E o que você faz com seus filhos, né? Como é que você controla o tempo de uso das redes dos seus filhos? E a resposta é quase unânime. Meu filho não usa as redes. Eu proíbo meus filhos de usar as redes, porque eles sabem que é viciante, eles sabem que é uma coisa narcotizante. E como ele afasta os filhos das drogas, ele como qualquer traficante, né? Qualquer traficante sério, ele trafica, mas ele não consome, ele não deixa ninguém consumir, né? Mas no Brasil, como a gente tem aquela anedota também de que traficante, né, consome cafetão, transa com as prostitutas, peraí, então o cara não sabe cuidar do negócio dele, né? Mas nos Estados Unidos os caras sabem, eles não deixam os filhos deles, porque eles querem que os filhos deles continuem tocando o negócio deles e ganhem dinheiro. O Eduardo, ele fala que a Aldous Huxley está na epígrafe da dissertação dele. A Poliana, que é aluna, qualquer dispositivo para ser usado nos obrigam a dar nossos dados. Então, para se conectar usando a internet hoje, é impossível fugir da coleta de dados. Não adianta excluir Facebook ou não brincar de FaceApp. O Lucas diz que, boa noite, no documentário Privacidade Hackeada, também da Netflix, em determinado momento, uma das personagens do documentário fala que as fake news e o disparo de mensagens em massa tendenciosas são armas de comunicação em massa, o que podemos discutir a partir dessa definição ou desse termo. Né? É uma pergunta mesmo, ele está fazendo uma provocação aqui da onde a gente pode ir nesse debate aqui. O Daniel, ele fala, resumindo, gostaria de saber como o professor vê a questão do viés da confirmação na publicidade. Sobre a minha pesquisa, ela foi desenvolvida na Universidade de Bordeaux e teve como objeto 2 movimentos sociais franceses, um de esquerda e outro de direita. Meu foco não foi a questão das notícias falsas, então acho que eu não teria grandes coisas a dizer a respeito. No entanto, tendo entrevistado pessoas de diferentes faixas etárias, tive a impressão de que havia entre os mais jovens um senso crítico maior em relação à qualidade das informações que circulavam nas redes. Interessante. Evidentemente, é apenas uma impressão que precisaria ser aprofundada.
O Daniel ele volta a falar ainda sobre as notícias falsas. Eu estava me lembrando de uma iniciativa muito interessante que tem buscado combatê-las. É o Sleep Giants, né? Eles pressionam grandes empresas para que deixem de anunciar em sites de notícias falsas. A professora Adriana, ela é professora do curso e ela faz parte do coletivo de jornalistas de Macaé. É um coletivo bastante interessante, bastante atuante aqui na região. Ela diz o seguinte: na live do Lula, sendo entrevistado pelo El País, ele falou justamente isso, sobre a guerra contra Saddam Hussein e o uso de armas químicas pelo Iraque. Fake news não é algo novo, na propaganda política sempre foi utilizada. É impressionante como a história das armas de destruição em massa, né, que na época estava em voga as armas químicas. Lula ainda acrescentou que na política, quando não há algo positivo para mostrar em termos de propaganda, se mostra o inimigo, ou se cria um inimigo, tal como fez o Trump contra a China. E a Vanessa agradece. Bom, então é basicamente isso. Aí, Edgar, então eu te entrego a palavra aí para você fazer esse apanhado aí de considerações finais e peço para você aproveitar e se despedir. Muita gente já saindo, a hora está mais ou menos essa. Por favor, é com você. Você está sem áudio. Eu quero começar agradecendo aqui, principalmente as provocações que vocês me responderam, que me fizeram lembrar e foram me ativando aqui, startando coisas que estavam adormecidas. Até esse caso aí do Sleep Giant é bem interessante, que me lembrou de uma campanha que a gente teve nos anos 2000, que era a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, que era uma série de movimentos sociais ligados à Câmara dos Deputados, à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que a gente pressionava os anunciantes dos programas policialescos, dos programas de baixaria na televisão, que desrespeitavam os direitos humanos, negros, mulheres, LGBTs e tal, e a gente conseguiu muito sucesso com isso. A gente conseguiu tirar anúncio de ratinho, a gente conseguiu extirpar da televisão brasileira João Kleber, que fazia coisas assombrosas, porque a gente conseguiu tirar os anunciantes. Eles falavam que a gente fazia censura a esses programas. Não, a gente nunca fez censura a esses programas. A gente mostrava para os anunciantes que eles estavam se associando com desrespeitos a direitos humanos. Né? A gente conseguiu tirar a banheira do Gugu, que era uma coisa assombrosa. A gente conseguiu tirar o sushi erótico do Faustão, porque pegavam daquelas dançarinas do Faustão e botava sushi em cima dela e botava lá os atores globais para ficar comendo sushi ao longo do programa em cima da menina nua. Peraí, em troca de audiência. Aí a gente conseguiu convencer alguns anunciantes de que associar sua imagem a isso estava desrespeitando as mulheres, estava objetificando o corpo das mulheres. E pronto, tiraram o anúncio, a Globo, realmente não dá mais para ter esse quadro, porque não tem patrocinador para esse quadro. Então, essa é a grande estratégia. Ir no bolso, ir nos anunciantes. E essa coisa das armas, né, utilizadas na comunicação, e arma sempre está associada à guerra. E guerra está sempre associado a confronto de ideias. A propaganda é uma grande arma nessa disputa das ideias. A gente pode não estar hoje no Brasil ou nos Estados Unidos vivendo uma guerra civil ali, né, propriamente dita, nas vias de fato, com tiros sendo trocados, apesar de ter saído alguns tiros, mas existe uma grande guerra de ideias. E como há uma grande guerra de ideias, essa arma, que são as técnicas de propaganda, são usadas muito eficientemente, para um lado e para o outro. Independentemente se você apoia o Trump, ou você apoia o Biden, ou se você apoia o Bolsonaro, ou se você apoia quem quer que seja que vai concorrer contra o Bolsonaro, a gente tem que estar atento de que são armas que estão sendo usadas. Você pode até
gostar de um determinado candidato, votar num determinado candidato. Você só não pode concordar que ele utilize armas fora das regras. E a propaganda entra nesse caso de burlar as regras com muita facilidade. Apesar de que há uma regra muito forte, a lei eleitoral tem assim, capítulos e muitos artigos que falam sobre a propaganda eleitoral e a propaganda política. E o que acontece é que os estrategistas vão sempre tentar burlar essas normas para, com a arma que são as técnicas da propaganda, mostrar as ideias do seu candidato da melhor forma, burlando a legislação. E aí muda a legislação para a próxima eleição, né, daqui a 2 anos. Por quê? As armas, do mesmo jeito que nas guerras, é proibido utilizar a bomba que vai deixar o sujeito sem a perna. Tem lá, na Convenção de Genebra fala disso. E na Convenção de Viena também. Você não pode usar mina que o sujeito pisa e perde só o pé. Mas não proíbe que usa mina e mata o sujeito inteiro. Peraí, né? Então, essas coisas, essas mesquinharias da regulação e do uso das armas, a gente tem que estar sempre atento. Você pode até querer usar determinadas armas para vencer uma guerra, mas você tem que saber que tem certos limites, né? Por quê? Por exemplo, os Estados Unidos podia ter ido lá e soltado uma bomba atômica em cima do Afeganistão, como eles fizeram no Japão para acabar com a Segunda Guerra. Soltaram 2 bombas, não soltaram uma só, soltaram 2 bombas. Aliás, o único país do mundo que jogou bomba atômica em alguém e matou milhares de pessoas foi os Estados Unidos. Eles podiam ter ido lá e soltado uma bomba atômica. Eles têm bomba atômica para fazer isso. Por que não fizeram? Porque existe uma certa regulação mundial de que se os Estados Unidos fizesse isso, poderia ferir a tal ponto a credibilidade dos Estados Unidos, né, de usar uma arma tão violenta, mas eles estão lá há 20 anos matando milhares de pessoas com bala de fuzil, com bomba, com granada, não sei o quê. Então, a gente tem que sempre saber que as armas podem estar a nosso favor, mas nós, da propaganda e da publicidade, temos que saber usá-las. Eu queria aqui deixar o meu agradecimento, então, a Cassiano, ao pessoal todo aí da Salesiana, e já me comprometo e cobro de vocês que logo que acabar esse pandemônio aí, a gente marque para eu ir dar um passeio por aí, fazer um blá, 2 dias, seminários e tal, e se aproxime do que a gente está fazendo aqui também. A gente está tão perto, né? Vitória é tão perto dessa região aí, e a gente tem feito tantas coisas interessantes aqui na UFES. Nosso observatório da mídia é aberto, não é só para estudantes da UFES, é para estudantes e pesquisadores de qualquer universidade. Se associem na rede de combate à desinformação, sair dessa coisa do mundinho ali, né, do nosso local, os territórios, não tem fronteira. Do mesmo jeito que eu estou aqui em Vitória falando com vocês, eu poderia estar lá no Texas, que é onde eu deveria estar agora. Eu estou como professor visitante na Universidade do Texas, eu só não fui para lá por causa da pandemia. Mas eu podia estar lá no Texas, nesse momento, em Austin, falando com vocês. E falaria a mesma coisa, né? E não está tão perto. Então, vamos aproveitar mais essa riqueza que a pandemia está nos dando, mas não se acostumar com isso, de que as aulas todas, as palestras vão todas ser online agora, que está tudo resolvido, lindo, maravilhoso. Negativo. Precisamos estar juntos. Aí eu que não estou te ouvindo agora. O áudio está fechado. É verdade, sem áudio fica difícil. Então, como eu sou capixaba, eu defendo muito essa proximidade e eu acabo tendo até mais facilidade de ir ao Espírito Santo do que ir ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está bastante mais perto e tenho, né, mantenho muitos amigos, muitos acessos, e eu tenho tentado, né, sempre que possível, fazer essas aproximações. E de antemão, eu já me comprometo aqui da gente fazer alguma coisa mais adiante. Vamos pensar no ano que vem, talvez, e eu já fica aqui
nosso compromisso, tá, Edgar? Eu gostaria, então, né, encerrando essa palestra com debate, gostaria de agradecer muito ao Edgar, muito obrigado pelas palavras gentis de amigo que você, né, falou a meu respeito. A recíproca é absolutamente a verdadeira. Eu já falei várias vezes para o Edgar, foi o Edgar que primeiramente me mostrou o caminho da academia. Eu não conhecia, e a partir, né, de uma indicação dele, eu assumi esse... Não me né, culpa disso não, hein? Ó, não quero ser culpado não, hein? Olha lá, hein? Essa vida de professor, essa ética de professor, né, que eu realmente bebi e depois nunca mais me desfiz dela. Então, né, a recíproca é absolutamente verdadeira e te agradeço muito por estar aqui conosco. Agradeço muito a todos os outros professores do curso de comunicação que vieram. Eu vejo aqui na minha tela, nesse momento, eu vejo o Eduardo, eu vejo a Aline, eu vejo o Daniel, os outros todos que estavam aí, mas talvez não estejam mais. Agradeço a todos os alunos que estiveram aqui conosco, tá? Muito obrigado. Se alguém ainda depois quiser fazer qualquer outra observação, manda para mim, se for o caso, o Daniel ainda está também, eu envio para o Edgar e a gente tem até a oportunidade de ampliar isso um tempo depois. Edgar, então, mais uma vez, muito obrigado a todos e eu dou por encerrado, então, esta palestra, esse debate. Muito boa noite a todos e até breve. Os alunos, temos um encontro daqui a pouquinho. Até uma próxima oportunidade, Edgar. Muito obrigado, hein? Grande abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Abraço. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meu irmão. Cassiano. Ei, pois não. Quem fala? É a Karine, né? É a Ei, Karine do evento. Isso. Pois não. Eu queria saber se você precisa da lista. Eu e a Hannah anotamos o que o pessoal foi colocando no chat. Aí, se você quiser que eu te mande... Não, só se teve alguma coisa além do que eu li, mas eu acho que eu li todas as considerações. Não, eu digo da lista de presença. Se você precisa dos seus alunos. Eu não sei como vai funcionar isso não, porque eu acho que isso é a Jaque junto com a Natália. Eu tenho a impressão que isso não passa por mim. Conversa com a Jaque, se for o caso, manda para mim depois. Oi, Cassiano. Então, a gente aqui da coordenação do evento, a gente está aqui recolhendo os nomes e a matrícula, todos os que estiveram aqui no chat, passaram por aqui, a gente já captou, assim, né? Já passei aqui pro arquivo. É a Hannah. Eu sei, eu entendi. Aí tiveram algumas pessoas também que não conseguiram digitar no chat. Uma foi a Pipa. Eles mandaram aqui no privado. Isso. Não, tá bacana, mas Hannah e Karine, a minha única questão é que eu tenho a impressão de que, bom, isso está valendo, esse encontro aqui está valendo atividades complementares. No entanto, quem vai fazer a inserção dessas atividades complementares não sou eu. Pelo que eu entendo, é a Natália. Então, passem esses nomes, por favor, para a Jaque, que a Jaque vai se entender com a Natália. Agora, se for necessário depois, vocês podem mandar para mim, mas eu acho que quem vai fazer isso é a Natália, tá? Eu entendi o que vocês estavam falando e... Eu vou passar para a Jaque e aí a Jaque vai passar para a pessoa responsável, né? Isso. Entrega para a Jaque e vê o que ela vai dizer. Se ela disser, não, tem que entregar para o Cassiano, vocês me entregam, não tem problema não, tá? Mas eu acho que é ela com a Natália. Eu achei que você precisasse para controle dos seus alunos, mas não precisa não, né? Só o pessoal da... Aí eu vou perguntar aos professores, talvez fosse bom então mandar para mim também. Eu pergunto aos professores quem é que vai usar isso, porque realmente precisa. Vou ver quem é que vai. Eu não tenho aula hoje, não teria esse problema. Eu vou te mandar no chat, aí se você precisar, você usa, tá bom? Bacana. Obrigado. Tchau. Tchau.
Ana Deus, eu vi que você mandou uma mensagem para mim, não consegui ler ainda. Ei, Lívia. Tá, a Lívia está falando aqui. Cassiano, depois passa a lista de autores que ele mencionou. Passo sim, vou pedir a ele, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus, Rael, Hanna, Caio, Gabriel, Michael, Anderson, Ana Deusa. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo, hein?